suas bases fincadas nesta região tão específica de Orlando. Os adjetivos que o nosso querido irmão Alexandre nos trouxe são os pendurucalhos das nossas situações momentâneas. Presidente disso, vice-presidente daquilo, nada disso tem peso verdadeiro quando a gente se encontrar com a própria consciência do lado de lá. Mas eu vou falar nem não só do lado de lá, do lado de cá também. Porque cada um de nós carrega uma determinada posição na vida, como pais, como professores, como profissionais liberais, como administradores das empresas, da vida, e deve dar conta de suas próprias administrações, de acordo com estas leis que regem o universo de uma forma inigualável, as leis do amor. Nós todos fomos muito bons ao longo das diversas encarnações, administrando as empresas da vida, as indústrias, as fábricas, construímos dinheiro, patrimônio, perdemos patrimônio, nos mudamos de país, tentando buscar algo diferente, algo novo, algo que nos complete intimamente, interiormente. Mas o grande desafio nosso vai ser, e ainda é, conquistarmos a nós mesmos. Esta é a maior empresa que deve ser trabalhada com afinco, para que nos escaninhos da alma ela possa não guardar as teias de aranha do passado, uma expressão que trouxe agora, talvez não seja mais apropriada, mas com estas teias de aranha do passado que guardam tantas vezes os rancores, os ódios, a falta de perdão, ela vai criando determinadas amarras para que a nossa marcha na direção da luz, como o Alexandre nos trouxe na sua leitura inicial, não seja retardada. E para isso existe um plano. E esse plano está nada menos do que nas mãos de um espírito crístico. Existe na Revista Espírita de fevereiro de 1868 uma mensagem de um espírito que nos traz, um espírito anônimo, seguida por um espírito chamado Lacordaire, existe Erasto, é uma série, são várias mensagens, mas nesta mensagem mais especificamente ele nos traz algumas informações a respeito dos Cristos e dos Messias. E nesta mensagem o Espírito nos traz que um Cristo ou um Messias é um Espírito que não se equivoca de maneira alguma, ele é infalível mesmo estando reencarnado. É o caso de Jesus. Nós todos nos equivocamos ao longo das nossas vidas. Alcançamos determinados patamares de elevação. Podemos ainda nos equivocar. No livro Renúncia, numa das mensagens, num diálogo que se estabelece com um espírito chamado Alcione, quando ela veio resgatar o grande amor da sua vida, Pólux, que estava preparando-se para reencarnar, e ela já um espírito de altíssimo calibre, conversa com seu orientador em um orbe distante da Terra, pois ela já merecia os mundos felizes, e o orientador traz a seguinte informação: Alcione, tome cuidado, você ainda pode se equivocar, porque as teias da Terra, uma vez encarnada, existem situações que nos obscurecem a visão, e 1000 situações podem se dar, e existe
talvez a possibilidade de você adquirir determinados débitos que não estariam na sua pauta, pois você já passou por tudo isso. E ela, por amor, empreende o desafio, pede muitas orientações e muitas preces e programa a sua reencarnação para resgatar aquele que teria sido o seu grande amor e que encontrava-se na retaguarda da escala evolutiva. O livro é belíssimo, psicografia de Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel, e faz parte de um dos romances de Emmanuel. O que eu quero trazer com esta passagem de Alcione, que ela era, sem dúvida, um espírito inigualável a todos nós que nos encontramos aqui na Terra. E ainda corria o risco, uma vez submetida às questões da matéria, a falir devido às situações que obscurecem a nossa vista psíquica, emocional, uma vez estando na Terra. Mas um Cristo não corre esse tipo de problema, como está na mensagem de fevereiro de 1868 da Revista Espírita. Então eles são infalíveis. Lá atrás, na década de 30, na década de 40, quando Chico nos traz o livro Ao Caminho da Luz, logo no começo, ele traz no primeiro capítulo, chamada A Gênese Planetária, uma informação importante de que Emmanuel nos traz. Rezam as tradições do mundo espiritual que no concurso de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, do qual Jesus é um dos seus membros eleitos. E aqui nos traz Emmanuel também que esta comunidade se reuniu nas proximidades do orbe terrestre por apenas 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. E a gente sabe que a Terra tem mais ou menos, por dados astronômicos, 4,5 bilhões de anos. E aí a informação de Emmanuel nos traz que a primeira vez que este encontro se deu com esta comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo foi quando a pequenina bola de terra incandescente desprendia-se do orbe solar, da estrela solar, e alcançava uma determinada órbita onde um ponto de equilíbrio trazia uma situação de profunda estabilidade entre aquele planeta que começava há 4 bilhões e meio de anos atrás a esfriar-se aos poucos. Emmanuel nos traz de que desde o começo Jesus foi o grande arquiteto de todo este movimento, participando em plano maior na construção desta casa que nós chamamos Terra. Então a mensagem deste homem, que está desde o princípio, é algo de extrema sublimidade. Emmanuel consegue na mensagem, falando que a segunda vez, quando ele se encontra nas proximidades da Terra, era com aquela comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, para vir à Terra. E aí nós percebemos que isso se deu há mais ou menos 2.000 anos atrás. E havia algo diferente naqueles dias tão interessantes. Porque apesar de Roma ser a Roma conquistadora de todas as províncias, de todas as terras, a grande desbravadora dos territórios desconhecidos, algo diferente se dava naquela época específica. O imperador era Caio Júlio César Otávio, e era conhecido como Otaviano. Otaviano era o nome dele dado assim para os mais íntimos, né? Como a gente chama o Geraldo de Geraldinho, tinha o Caio Júlio César Otávio ou Otaviano, e ele era
cheio de situações muito difíceis no seu organismo, era muito frágil, pegava gripes com muita facilidade, mas ele era um amante das artes, e vários espíritos começam a encarnar especificamente naquela época, trazendo muita beleza para aquele momento específico. Parecia que algo estava sendo construído no plano maior para que aquele missionário, o grande Cristo, Jesus, viesse estar conosco, trazendo a mensagem inigualável e que hoje, até hoje, dividiu a história. Ernesto Renan, que foi um membro da Academia Francesa de Letras, quando profere um discurso em fevereiro de 1862 na Universidade de Sorbonne, ele fala que Jesus era um homem incomparável, que tinha dividido a história antes e depois dele. E essa mensagem, de fato, nos arrebata hoje de uma forma como a gente nem imagina. Nós vivemos numa sociedade onde tudo é imediato. Hoje, uma criança de posse de um iPhone, de um iPad, tem mais informação aos 4 anos de idade do que este imperador de Roma, Caio Júlio César Otávio. Vocês conseguem imaginar isso? Nós temos desenvolvido a questão intelectual de uma forma impressionante, buscando as coisas do imediatismo, a sociedade das coisas que precisam ser resolvidas imediatamente, e cada vez mais nos sentimos mais afobados, mais ansiosos, mais necessitados de algo que a gente não sabe o que é. Quanto mais nós compramos, quanto mais nós temos, quanto mais nós nos endividamos, porque haja dinheiro para comprar isso tudo, mais ansiosos nós ficamos. O que nos falta? O que realmente nos faz falta? O que seria interessante para que a gente pudesse ter esta sede saciada de algo de diferente? Eu diria que o Evangelho de Jesus. E quando eu falo isso para vocês, parece, nossa, ele deve entender tudo de Evangelho de Jesus. Eu me encontro na mesma posição que vocês. O fato de eu estar deste lado da tribuna não significa que eu sou mais, que eu sou melhor, que eu tenho um conhecimento fantástico e que eu já alcancei determinados níveis de tranquilidade emocional, de paz interior. A busca é a busca que todos vocês empreendem ao longo das suas vidas. A boa nova, que significa boa notícia, nos traz complementos vivenciais que podem nos soerguer da nossa própria situação, ainda de miséria íntima. Ainda de miséria íntima. Existem aqueles que questionam, mas seria mesmo a mensagem do Cristo, a mensagem de soerguimento de toda a humanidade? Quando existem determinadas situações de conflito, de dúvida, ele, num determinado momento, foi tentado pelo diabo e ele foi arrebatado numa situação, passou 40 dias em jejum e ele quase ali titubeou. Será que este homem, que na Revista Espírita de fevereiro de 1868, que dizem que ele é um espírito que é infalível mesmo encarnado, seria portador desta mensagem? No livro da Gênese, Kardec nos traz no capítulo 15, no item 53, porque existe ali uma passagem específica, que são as tentações do Cristo. E a mensagem que nos dá é João Evangelista, de que a tentação do Cristo era uma figura. E eu pedi ao Geraldo que me desse a Gênese, porque eu não lembrava assim, de cor e salteado, desta mensagem. Mas eu vou ler para você, que ela é bem pequenininha, que fala exatamente sobre esta questão da tentação do Cristo, e trazendo que aquilo era uma figura, uma alegoria. No caso, quando houve a questão da tentação, Jesus, transportado pelo diabo ao pináculo do templo,
depois ao cume de uma montanha e tentado por ele, constitui uma daquelas parábolas que lhe eram familiares e que a credulidade pública transformou em fatos materiais. Ou seja, houve um questionamento. Então Jesus estaria suscetível a ser tentado por um espírito inferior se ele era o portador desta mensagem da Boa Nova? E aí João Evangelista nos traz, no item 53, Jesus não foi arrebatado. Ele apenas quis fazer que os homens compreendessem que a humanidade se acha sujeita a falir e que deve manter-se sempre vigilante contra as más inspirações, a que pela sua natureza fraca é impelida a ceder. A tentação de Jesus é, pois, uma figura, e fora preciso ser cego para tomá-lo ao pé da letra. Como pretenderias que um Messias, o Verbo de Deus encarnado, tenha estado submetido por algum tempo, por mais curto que fosse, às sugestões do demônio, e que, como diz o Evangelho de Lucas, o demônio houvesse deixado por algum tempo e que levaria a supor que o Cristo continuou submetido ao poder daquela entidade maléfica? Não. Compreendei melhor os ensinos que vos foram dados. O espírito do mal não teria nenhum poder sobre a essência do bem. Ninguém diz ter visto Jesus no cume da montanha, nem no pináculo do templo. Sem dúvida, tal fato se teria espalhado por todos os povos. A tentação, portanto, não constitui um ato material e físico. Quanto ao ato moral, admitirias que o espírito das trevas pudesse dizer àquele que conhecia a sua própria origem e o seu poder: adora-me, que te darei todos os reinos da terra. É a pergunta que ele faz. Então o demônio desconheceria aquele a quem fazia tais oferecimentos? Ou seja, é uma figura alegórica, porque Jesus nos quis trazer uma situação que havia ocorrido lá atrás no Velho Testamento, no livro de Êxodos, quando o povo de Israel sai, libertado por Moisés, atravessa ao deserto e passa mais ou menos 40 anos naquela trajetória. E ao longo desses 40 anos, muitas coisas aconteceram, muitas tentações se sucederam. E aí a gente vai ver num estudo mais aprofundado, que talvez não tenhamos tempo hoje, a similitude das tentações que ocorreram com o Cristo, nas 3 tentações que ocorreram quando ele passou 40 dias, e nas tentações que o povo hebreu, ao sair do Egito, tentando buscar a terra prometida, passaram também 40 anos. Então existe uma certa similitude. Mas aí, interessante que Moisés inicia essa caminhada, mas ele não completa nessa terra prometida que eles queriam tanto. Quem é que termina esta caminhada? Era um outro companheiro chamado Yeshua. Yeshua é Jesus em hebraico. São interessantes essas situações. Naquela passagem que trouxe, sem dúvida, a história do povo hebreu, e é a primeira revelação, existem as 3 revelações. A primeira nós temos com Moisés, a segunda nós temos com o Cristo, e a terceira nós temos com a doutrina espírita. Vamos ver Paulo de Tarso, quando se dá conta da Boa Nova, daquele evangelho, daquelas notícias que mudaram a sua vida na estrada de Damasco. Muitos de nós sabemos, ele tem a grande visão, cai do cavalo e depara-se com o Cristo luminoso e rapidamente pergunta. O Cristo vai e indaga: por que, Saulo, Saulo, me persegues? E aí o resto da história vocês conhecem. Mas as transformações dentro de Saulo foram profundas. Até que em determinado momento ele se aconselhava com Gamaliel, que era o seu grande professor. E aí, encontrando-se com Gamaliel, buscando algumas respostas para suas buscas, ele pergunta:
Eu estou muito intrigado com as questões desta terra prometida, deste evangelho, desta boa nova que o Cristo nos traz. E Gamaliel nos traz uma mensagem muito interessante. Gamaliel, que era um doutor da lei, professor de Saulo, na sinagoga e no sinédrio, ele nos traz a seguinte revelação. Saulo, eu estou convencido de que o Evangelho de Jesus, a boa nova, que a terra prometida das nossas tradições, quando Moisés saía do Egito, indo em busca da terra prometida, não é um lugar físico. Eu estou convencido de que esta terra prometida é a boa nova de Jesus. É o Evangelho de Jesus. E adaptar-se a esta boa nova, a este Evangelho, é redescobrir um novo país dentro de nós mesmos, que se perde dentro da infinidade de nossas almas. Então a viagem não era para fora daquele povo hebreu. A viagem era para dentro. A terra prometida que Moisés, logicamente que havia uma terra, eles estavam sobre os domínios, sobre a subjugação do povo egípcio. A própria palavra Egito em hebraico significa Mitzrayim, que é limitação, estreiteza. Mas aquela fuga daquela região física, caminhando pelo deserto por 40 anos, buscando um lugar onde eles encontrassem paz, onde haveria promissoriedade nas questões. Eu imagino a gente quando saiu lá do Brasil e veio parar aqui em Orlando. Todo mundo buscava o quê? Melhores condições de vida. Uma vida mais digna, um pouco mais de dinheiro, muito mais dinheiro, que a gente pensa logo nisso, não é verdade? Quem é que veio para cá, saiu lá do Brasil com o seguinte lema: eu vou para Orlando encontrar com essa turma toda aqui do Plenitude para divulgar doutrina espírita. Levante a mão. Lá atrás, não tem ninguém, né? Não tem ninguém. A gente podia ser de repente espírita, já ter algumas ideias, mas o primeiro movimento foi de buscar algo diferente, uma vida melhor, materialmente falando. Nós buscávamos algo diferente. Aí chegamos aqui em Orlando. Como aqueles viajores no meio do deserto chegaram em algum lugar. Muitos deles morreram e continuam buscando a terra prometida. Continuaram naquela época buscando a terra prometida. E aí Gamaliel nos traz essa questão de que a terra prometida não é um local físico. Nós vemos as lutas sangrentas que aconteceram com as cruzadas, ali em Jerusalém, na faixa de Gaza, as situações que se desvelam ainda em conflitos muito sangrentos e que duraram milênios, buscando um local sagrado, quando o terreno mais sagrado que existe está ao alcance de cada um de nós. Está aqui dentro. Quem já experimentou ter paz de consciência tomando uma decisão, mesmo que ela fosse contra os seus próprios ideais imediatistas? É duro, porque a nossa natureza imediatista nos leva para uma situação de imediatismo. E o que acontece? Quando a gente de repente consegue se vencer e pratica o dever, e faz a coisa certa, e respeita algo que é muito além da nossa simples superficialidade, nós encontramos esta boa notícia de que nos vencemos, de que ganhamos a briga, a boa briga, o bom combate com nós mesmos. O Evangelho de Jesus nos traz isso. Existem situações de perdão que eu, quando assisto, quando eu leio, me coloco numa posição de extrema pequenez, porque eu fico me imaginando, será que eu teria a coragem de perdoar determinadas situações
como estas. Nós trouxemos um vídeo aqui, eu não sei se conseguimos passar, não consegue, né? Mas um vídeo belíssimo, depois a gente passa até o linkzinho, de um senhor que foi prisioneiro. Ele havia assassinado a neta de uma senhora. A mulher estava grávida e ele vai e mata a mãe e mata a criança que estava no ventre. Uma situação muito difícil, e ele vai para a prisão. O depoimento é comovente. Passa o tempo e a pessoa que vai resgatá-lo na prisão, que vai iniciar um trabalho de perdão, primeiro para ela, porque aquilo deve ter sido um processo, e depois o trabalho de soerguimento daquela alma que não havia conhecido o amor, é a própria avó, a própria mãe, a avó daquela criança que nasceu antes, que foi morta antes de nascer, e a mãe daquela que foi assassinada por aquele senhor. E a cena é comovente, é belíssima. E ele chora no depoimento, que foi verídico, e a gente apresenta isso em algumas palestras. E aí eu fico pensando, meu Deus do céu, isso é evangelho. Isso é a boa nova desta mulher. Essa notícia que ela deu para aquele homem que só conhecia um ângulo da vida, e falando para ele, existe outro ângulo de amor, de paz, de emoção, de vivência em algo que vai muito além da nossa superficialidade, mas ao mesmo tempo faz parte da nossa realidade, ainda talvez obscura, ainda talvez muito inserida nos departamentos mais escondidinhos no nosso espírito, mas estão ali. Quando eu vejo determinadas situações de perdão, de reconciliação, isso me emociona imensamente. Eu vejo a história de Saulo indo encontrar-se com aqueles apóstolos. E ele estava programado para perseguir a todos eles e a matar, porque naquela estrada de Damasco ele ia pegar Ananias pelo pescoço eu não sei se era, mas ele ia pegar Ananias, ia dar cabo de Ananias, e aí cai do cavalo, tem aquela situação toda, e rapidamente dá a volta por cima, porque ele não perdia tempo. O que quer dizer com isso? Ele estava naquele cavalo, determinado, ele era timorato, ele tinha determinados objetivos na vida dele. E ele verdadeiramente acreditava naquilo. Quando ele se dá conta e tem a sublime visão do Cristo, ele vai, meu Deus, então esse homem é verdadeiro. A grandeza desse homem que se irradia aqui me deixou cego. Eu preciso mudar de rota. Quantas vezes nós perdemos tempo diante da verdade e aquilo ainda fica remoendo dentro da gente. A gente não faz o U-turn ainda não. A gente vai mais lá na frente, aí dá uma voltinha. Não liga o GPS direito. Não consegue fazer o U-turn. Saulo fez o U-turn imediatamente. Meu Deus, eu estava na rota errada. Eu quero ir para a rota certa. E esse é o nosso destino. Há um mapa, há um GPS dentro de cada um de nós. E esse GPS precisa ser descoberto. Ele está ali. São camadas e camadas e camadas. Mas ele está ali disponível. E eu peço a ajuda dos meus amigos, da minha esposa. Às vezes, quando as minhas decisões deste GPS não refletem o que existe realmente dentro de mim em essência. O que existe dentro de cada um de nós em essência. Porque as situações de provação vão ser apresentadas. E aí a gente vai e faz o quê? Meu Deus do céu, por que isso veio para mim? Bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. Nas situações de aflição, nas situações de prova, eu sei que é fácil a gente falar. E a gente fala isso com a boca cheia. Quando chega a perna treme. E a gente quer dar uma marcha ré e não quer ir em frente. Mas aí está a grande oportunidade da prova, de testar a verdadeira fé. Quando aquele escravo Rufo, do livro Ave Cristo, é colocado à prova por uma situação
eles queriam que ele abjurasse a fé dele cristã. E o que acontece? Ele simplesmente, não, eu sou cristão. E aí oferecem a filha dele para ser vendida para os mercadores de escravos. Olha, gente, se acontecesse isso comigo, ainda bem que não tenho filha, né? Mas se acontece isso comigo, quem é que não vai abjurar aqui? Quem é que fala, não, eu não sou mais cristão, não, eu sou o que vocês quiserem, mas deixa a minha filhinha aqui. É difícil, né? É muito difícil. Mas a fé daquele homem foi tão grande, que ele falou o seguinte, não, eu confio a minha filha a Deus. E a coisa tão interessante, que a fé era tão especial, que o mercador de escravos bate de repente ele ali, totalmente chibatado, com as chibatas, totalmente sangrando, bate no ombro dele e fala, fique tranquilo, eu sou cristão. Tua filha não vai ser vendida para nenhuma situação diferente, nem difícil. Então essa fé, essa confiança que existia dentro daquele escravo era algo inigualável. E ela pode se mostrar dentro de cada um de nós. Hoje em dia já não há mais a necessidade dos martírios como existiam naquela época. Mas os martírios hoje são martírios diferentes. São martírios morais. São situações provacionais morais que nos convidam a exames de consciência, mas acima de tudo, a uma imensa dose de compaixão, de tolerância e de amor pelo próximo. Estabelecendo estas conexões com o mundo maior e com o nosso mundo íntimo, há, através das leis de sintonia, a invocação dos bons amigos espirituais, aqueles que vêm ao nosso alcance, e as situações mais desafiadoras continuam sendo difíceis, mas passamos a encontrar a resistência, a força e a coragem que não havíamos, que não possuíamos antes. Há uma série de pessoas no nosso centro, algumas pessoas no nosso centro, anônimas. Elas não fazem palestra, elas não vêm aqui em cima na tribuna conversar com a gente, falar para as pessoas, mas eu conheço a vida delas particularmente, porque a gente conversa, a gente faz alguns atendimentos, a gente entende um pouquinho das suas dores. E eu, em muitas situações, me sinto deste tamanho, porque aquelas pessoas anônimas, sem nenhuma projeção no movimento espírita, têm uma grandeza que eu tiro o chapéu. Porque elas aplicam literalmente aquilo que está na Boa Nova, no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, quase que de uma forma absolutamente impecável. Mas não por um esforço, por um movimento de automatismo, por um sentimento legítimo de que aquilo é o certo a se fazer. Então desenvolvem determinadas coragens que eu gostaria de desenvolver. E eu trabalho com isso. E eu me aconselho às vezes. Naquele atendimento fraterno que se estabelece, eu acabo me munindo de muito mais informações do que eu passo determinadas informações para ela. Eu passo talvez alguma coisa acadêmica, alguma coisa do ponto de vista intelectual e muito pouco do ponto de vista emocional. E elas me trazem determinados conteúdos sem as palavras, porque o amor tem 1000 razões, tem 1000 situações, tem 1000 maneiras de consolar. E aí a gente percebe naquelas situações de embate, de conflito, desafiadoras, como elas se saem também aplicando este Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. É uma fala muito simples. O nosso tempo é até as 8h30. Até as 8h30. E numa passagem do livro, há um livro chamado Antologia Mediúnica do Natal. E a psicografia é de Chico Xavier também. Quem dita a mensagem é o irmão X, Humberto de Campos. E traz ali, neste
capítulo específico, o Natal do Apóstolo. Nós estamos próximos do Natal. Eu acho que muitos de vocês conhecem essa passagem. Talvez já tenham ouvido 1000 vezes, mas eu gosto sempre de relê-la, especialmente nessa época do Natal. E se vocês me permitem, eu queria trazê-la, porque ela traz algumas questões de perdão e de esforço, de superação, que a gente não consegue nem imaginar ainda. Eu vou trazer ela aqui. Perdão. O Natal do Apóstolo. Quando Simão Pedro foi arrancado aos grilhões do cárcere para o derradeiro sacrifício, sentiu o coração varado de angústia, conquanto mostrasse o passo firme. Ele estava bem velhinho já. O velho apóstolo, que transpusera os 80 anos de idade, levantava a cabeça branca, destacando-se na turba à maneira de um pai atormentado por filhos inconscientes. Irmãos do Evangelho ladeavam-no, tristes, escondendo o próprio desespero, diante da serenidade com que ele, encanecido em duras experiências, se acomodava ao martírio. Mulheres e crianças emaranhavam-se, cortejo adentro, para beijar-lhe as mãos. Transeuntes, ainda mesmo adversos ao cristianismo nascente, fitavam-no respeitosos, quais se vissem um soberano humilhado e pobremente vestido, a caminho de inesperado triunfo. E até soldados da escolta, recordando vários companheiros que Simão transfigurara ao curar-lhes os parentes enfermos, abeiravam-se dele com veneração e carinho. Então era aquele apóstolo que estava indo para a crucificação. E aquela turma toda olhando para aquele velhinho de 80 anos, aquele cortejo todo, mesmo os soldados, era uma cena assim comovedora mesmo. Mas havia apenas um dos soldados, Sertório Aniceto. Ele se destacava de todo aquele pelotão. E ele não poupava o sarcasmo. Desejando quebrar a atmosfera de reverência àquele apóstolo, ele trazia verdadeiros impropérios. Para, Diane, velho imprudente, judeu sujo, lixo humano, que envergonharia os postes da arena. E mais à frente, ele continuava dizendo: não abuse da crendice do povo, ladrão imundo, chegou seu fim. Pedro, entretanto, contemplava o céu, olhando naquele silêncio, aquele céu azul, e o seu pensamento estava muito longe de toda aquela situação. Sentia-se agora muito cansado, totalmente incapaz. Compreendia que a boa nova exigia servidores robustos e rogava ao Cristo que enviasse obreiros novos e valorosos para a vinha do mundo. Mas não era só isso. No íntimo do seu coração ardia uma imensa saudade do Cristo. Uma saudade daquela companhia que o Mestre fazia. Escalando aquela colina, via lá longe o campo de Marte, assinalado pelo monumento de Augusto, as cintilações do Tibre, do rio Tibre, espreguiçando ao sol, o casario imenso, as termas e os jardins, no entanto. Regressava pela imaginação à Galiléia distante, buscando Jesus em pensamento. Revia o lago de Genazaré, em seus dias mais belos, e as multidões simples e generosas, com o Senhor que repartia o pão, a verdade, o consolo e a esperança. E por estranhos mecanismos da memória, ele respirava de novo aquelas rosas de Betsaida, os perfumes das flores, as romãzeiras de Dalmanuta, das quintas frutescentes de Magdala, que era uma cidade, e dos pequenos vinhedos de Cafarnaum. Apesar do calor reinante
rememorava a pesca e supunha-se envolvido pelo sopro da brisa, quando a barca sobrestava as ondas com calma. E ele foi fazendo ali uma recapitulação daqueles tempos que ele caminhava com Cristo, caminhando no meio daquelas pregações, com uma saudade que lhe doía o coração. E aí, em derredor, escutava os protestos velados das centenas de espectadores na lamentável exibição de mistura com as preces dos companheiros agoniados. Ele chegava em frente, foi ali crucificado, não sentiu nem sequer os pregos entrando na sua mão. Aniceto, no entanto, Sertório Aniceto, aquele soldado, não perdia ele de vista. Olhava cada movimento, cada sussurro, cada olhar, e prestava atenção em toda aquela comunidade que observava Simão Pedro e as reações que Simão tinha. Aquilo causava um mal-estar em Sertório Aniceto. E ele pegou uma pedra, um calhau, como eles chamam, e jogou bem na cabeça do Simão Pedro. Aí o sangue esguichou e ele grita: morre, bruxo! O apóstolo observou o sangue escorrendo e, num torpor muito grande, ficou completamente anestesiado como num sono. E o ancião, após desalgemar-se do corpo, o espírito dele sai, identificou-se espiritualmente livre e eufórico ao pé dos próprios despojos, e alheio à algazarra em torno, contemplou o firmamento, onde os astros se inflamavam, como se dedos invisíveis acendessem lumes deslumbrantes para a festa no céu. Para que a gente possa simplificar esta leitura, quem o recebe é o próprio Cristo, que vai buscá-lo, o aconchega junto ao colo e o leva para as regiões mais sublimes, mais altas. Chegando lá, o Cristo vai e fala: Simão, descansa o tempo que você quiser. Recomponha-se. Fique aqui conosco. A alegria era imensa de Simão Pedro. Várias semanas se passaram. Muito tempo se passou. E aí, em um determinado momento, o Cristo se ausenta e fala para Simão: agora eu terei que me ausentar. E Simão fala: mas para onde você vai, mestre? Enquanto houver um gemido na terra, não me será lícito descansar. E Simão Pedro: eu quero ir com o Senhor. Eu vou com o Senhor também. Imagina a cena, né? E partem os dois para aquele local ali em Roma, onde, próximo à época do Natal, aqueles cristãos escondidos nas catacumbas cantavam hinos de louvor ao Criador, hinos de louvor a Jesus. E naquele local específico havia um pai sofrido com seu filhinho no colo. E ele chorava pedindo a Deus que aquela criança fosse poupada. Não era ninguém menos do que Sertório Aniceto. Ali estava aquele mesmo que jogou a última pedra na cabeça de Simão Pedro, com seu filhinho no colo, intimamente pedindo a Simão Pedro que tivesse misericórdia das atitudes que ele teve, porque ele conheceu também, ao longo daqueles dias, daquela mensagem cristã. Simão Pedro, Jesus vai e aponta para Simão Pedro: ali está alguém que você pode ajudar, que você deve ajudar. Simão Pedro reconhece, impõe, espiritualmente falando, impõe as mãos sobre aquela criança, numa prece sincera e com vibrações que nós não conseguimos, com fluidos que a gente não consegue nem imaginar. Só ergue aquela criança, que com uma febre muito grande, desperta, e o pai intimamente reconheceu que quem tinha resolvido aquela situação difícil teria sido Simão Pedro. E aí no final, a mensagem é belíssima, porque Aniceto no íntimo compreende o socorro
e a bênção que recebia. E renovado começou a cantar em lágrimas de júbilo: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Para o rude legionário de César começava uma nova vida, e para Simão Pedro o serviço apenas continuava. Eu faço a seguinte pergunta para mim: eu teria feito isso? Vocês teriam feito isso? Nas nossas pequenas discussões, nas nossas pequenas situações de conflito, nós resolvemos quase sempre levar a melhor. A última palavra sempre tem que ser nossa. O ponto de vista a ser vencido é o do outro. O nosso ponto de vista tem que prevalecer. E aí a gente percebe que essas coisas são tão pequenininhas, tão minúsculas diante da destinação que cada um de nós, que a cada um de nós está reservada, que é esta luz, esta beleza que nos está destinada já desde o começo. É uma fala tão simples. O Alexandre nos trouxe aqui tantos predicados no começo, e eu confesso a vocês que eu vim tentando imaginar o que eu poderia ter falado a respeito da mensagem de Boa Nova, e no carro vim construindo alguma coisa, tentando de repente concatenar algumas coisinhas que pudessem servir de orientação, de bússola, de incentivo para as nossas vidas tão atribuladas, tão difíceis. Existem muitas religiões lá fora, existem muitas crenças, existem muitas situações, mas existe um ponto central que nos faz convergir para a razão de tudo isso, que é o amor. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, é uma das passagens, uma das mais belas introduções que eu tenho, que eu conheço. É que ele nos traz, Allan Kardec, de que os 5 pontos que ele poderia ter abordado dos Evangelhos de Jesus, ele preferiu ficar com a parte moral. E aquela parte moral seria o ponto de convergência onde todas as religiões poderiam se encontrar. No amar ao próximo como nós nos amamos, e a Deus acima de tudo, e ao próximo como nós amamos a nós mesmos. A boa notícia, a boa nova é que isto é possível. Talvez pareça muito difícil hoje, mas nenhuma grande caminhada termina, nenhuma grande caminhada começa com um passo muito largo. A gente vai com pequenos passinhos, aos pouquinhos. E nesse processo de aprendizado, a gente vai encontrando as nossas deficiências, as nossas facilidades, as nossas resistências, e aprendendo no Evangelho de Jesus qual a melhor forma de se comportar diante da vida. Muito obrigado a vocês e agradeço imensamente. Muita paz. Fim.